Ora, boa tarde a todos os senhores deputados. Esta reunião foi marcada para as 13h30, não só por termos 4 audições hoje, mas porque a primeira audição com o Sr. Professor Dr. Miguel Poiás Maduro, que está muito longe de nós, no Japão, e que temos de fazer por videoconferência, e lá a diferença horária é muito grande também. Vamos aqui, como sabe também, e agora refiro-me ao Sr. Professor Dr. Miguel Poiás Maduro, muito obrigado por estar, mesmo que seja por videoconferência, que não pode ser de outra forma nesta fase do mês. E, portanto, nós costumamos fazer estas audições divididas entre 10 minutos do orador convidado para apresentar as suas opiniões sobre as matérias em causa, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar para dirigirem também algumas perguntas ou algumas clarificações sobre essas matérias, depois os 10 minutos finais para também o Sr. Professor se poder debruçar sobre as respostas que tenha a dar aos seus deputados que propuseram as perguntas. E vamos começar esta audição, começando então por lhe dar a palavra para os primeiros 10 minutos. E muito obrigado por estarem. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, senhores e senhoras deputados. Em primeiro lugar, as minhas desculpas por não estar presente presencialmente, mas como o Sr. Presidente explicou, encontro-me neste momento a uma larga distância de Portugal e, portanto, estas semanas, e de forma que não tinha outra forma de participar, e agradeço muito a oportunidade que ainda assim me deram de poder abordar convosco alguns dos temas, sendo que me foi solicitado intervir sobre 4 áreas. Aquilo que vou procurar fazer é focar-me apenas em alguns dos pontos relativos a essas áreas, não teria tempo para tratar de todos os pontos. Espero que consegui fazer dentro dos 10 minutos previstos, e vou inverter um pouco a ordem dos temas que me foram atribuídos, na medida em que acho que o primeiro tema que quero tratar é talvez aquele que exija mais tempo. Como disse, foram-me dados 4 temas. O primeiro é o do voto aos 16 anos, o alargamento do direito de voto aos 16 anos, direito de sufrágio, previsto no artigo 49 da Constituição, para os 16 anos. Existem várias propostas de diferentes partidos que vão todas confluem nesta posição, do Bloco de Esquerda, do LIVRE, do PSD e do PAN, penso que não me esqueço de nenhum. E no fundo estas propostas, na minha opinião, refletem aquilo que é uma tendência internacional. Já agora, deixem-me fazer aqui um registro de interesses. Como provavelmente a maior parte dos senhores, se não todos os senhores e senhoras deputados sabem, eu colaborei, participei coordenando um grupo de académicos no processo de reflexão que deu, por sua vez, depois lugar às propostas apresentadas pelo grupo parlamentar do PSD. Portanto, queria fazer esse registro de interesse e uma dessas propostas é precisamente, e em que eu trabalhei, é esta relativa ao direito de voto aos 16 anos. É uma tendência internacional, há um número crescente de países que têm vindo a adotar o direito de voto aos 16 anos. Na Europa, por exemplo, é o caso da Grécia e da Áustria, e até o Parlamento Europeu já adotou uma resolução que vai nesse mesmo sentido. O que é que explica esta tendência? Na minha opinião, o que explica esta tendência de uma forma muito simples é quer o princípio da igualdade, quer a universalidade do direito de sufrágio. No fundo, o pressuposto básico é que todos aqueles que são sujeitos do poder político devem ter voz da participação no processo político, nomeadamente e sobretudo, desde logo, com o exercício de direito ao voto. São as exceções a este princípio, a esta universalidade, que devem ser justificadas. Foi isto que levou, aliás, por exemplo, recentemente, o Supremo Tribunal da Nova Zelândia a decidir que o facto de, na Nova Zelândia, onde a Constituição não impõe uma idade, mas era a lei que estabelecia como limite legal mínimo os 18 anos, que esse limite violava a Constituição,
violando o princípio da não discriminação, uma vez que entendeu o Supremo Tribunal da Nova Zelândia que não existia nenhuma justificação e o legislador não tinha apresentado nenhuma justificação razoável para distinguir aqueles entre os 16 e os 18 daqueles com mais de 18 anos. E, na verdade, é isso que nos parece dizer a ciência hoje em dia, ou seja, a idade em que se atinge a capacidade cognitiva e a autonomia de vontade tende a ser hoje reconhecida cientificamente como sendo os 16 anos. E há vários estudos empíricos que também parecem confirmar isto mesmo. Eu diria que tudo para além disto é, no fundo, a reintrodução de critérios de natureza censitária no acesso do direito ao voto. Quando se fala muito, e eu na discussão que ocorreu em Portugal ouço dizer isso, da questão da maturidade, desde logo nós devemos perguntar o que é que isso quer dizer. Faz sentido utilizar um critério como maturidade? É suficientemente objetivo, claro, para permitir essa restrição? Ou é uma forma de introduzir arbitrariedade? Ou de introduzir considerações que, por exemplo, poderiam muito bem ser aplicadas se não se trata de capacidade cognitiva, se não se trata de autonomia de vontade, no fundo estamos a falar das pessoas serem suficientemente qualificadas, terem suficientemente a informação, e então porquê aplicar isso aos jovens apenas e não aplicar a outras categorias de pessoas que ao longo da vida vão tendo mais ou menos informação, vão sendo mais ou menos racionais. Isso só demonstra, do meu ponto de vista, que esse critério, a partir do momento em que a ciência nos diz que a capacidade cognitiva e que a autonomia de vontade existem, pelo menos a partir dos 16 anos, que a introdução de outro critério, do meu ponto de vista, tem uma natureza censitária. Já agora, existem também estudos empíricos, por exemplo, que demonstram que não existem praticamente diferenças estatísticas relevantes entre o alinhamento das preferências sociais e a sua expressão no voto dos jovens e em categorias mais velhas. E, portanto, mais outro tipo de estudo confirma e que reforça o alargamento do direito de voto aos 16. No fundo, se quiserem, se a evidência científica não justifica o limite, ele não deve existir. Já agora, acrescento que em Portugal ele está em contradição com outras opções de política legislativa. Se o Estado entende que existe autonomia de vontade e capacidade racional para, por exemplo, ser responsável criminalmente a partir dos 16 anos, ou para, por exemplo, se poder mudar o género a partir dos 16 anos, não faz sentido excluir o direito de voto. Entender que deixa de existir essa autonomia de vontade e essa capacidade cognitiva e racionalidade quando se trata do exercício do direito de voto. Só mais 2 pontos breves. O primeiro é sobre o impacto na participação eleitoral. Os estudos que existem sobre os países que já têm esta matéria dizem-nos que não há uma diferença significativa na participação eleitoral, quando muito há até uma maior participação eleitoral daqueles a partir dos 16 anos, e há alguns estudos, embora me pareça muito cedo para tirar conclusões definitivas, que indiciam que, começando a votar mais cedo, a participação eleitoral se mantém de uma forma mais estável ao longo de outras faixas etárias, ou seja, se vai mantendo ao longo da vida dessas pessoas. Por último, e isto permite-me já relacionar com o tema seguinte, da coesão territorial, porque há aqui uma relação entre os dois. Há uma outra razão para alargar a participação aos 16 anos, é também uma forma de corrigir um certo enviesamento político no nosso sistema democrático que se traduz numa certa subrepresentação dos mais jovens. Porquê é que eu digo isto? A democracia assenta na igual dignidade política dos cidadãos. Mas isso não se confunde apenas com o princípio da maioria. Todos sabemos que diferentes grupos de cidadãos têm interesses e, em consequência, preferências diferentes. E que quando alguns desses grupos são predominantes na sociedade, isso pode conduzir a um certo enviesamento das decisões políticas mais favoráveis aos interesses desses grupos face a outros grupos. É por isso que as constituições têm direitos fundamentais, protegem as minorias e, em alguns casos, não apenas as constituições, mas as leis, introduzem mesmo mecanismos de assegurar certas formas de diversidade no sistema político. Ora, isso no fundo é para corrigir esses enviesamentos, e nós temos hoje em relação aos jovens, numa sociedade muito envelhecida, e com um corpo eleitoral muito envelhecido em Portugal, e temos também, e isso leva-me ao segundo tema, em termos territoriais, devido à subrepresentação dos territórios de baixa densidade, daqueles que vivem nos territórios de baixa densidade.
Nós temos, e é reconhecido em todo o país, graves problemas de desigualdade e assimetria territorial. E se não agirmos ao nível institucional, não os vamos conseguir, na minha opinião, corrigir. Por dois problemas, porque existem dois problemas de subrepresentação desses territórios. Por um lado é porque eles têm menos peso eleitoral. Se eles têm menos peso eleitoral que os territórios urbanos e os territórios do litoral, com muito maior densidade populacional, logo, por muito que se expressem boas intenções, as decisões políticas tenderão sempre a favorecer mais os interesses daqueles que estão nessas áreas com maior densidade populacional. Em segundo lugar, o segundo problema de subrepresentação tem a ver com menos liberdade de voto. Círculos eleitorais muito pequenos, como existem em algumas partes, em algumas regiões do país de baixa densidade, conduzem na prática a uma menor liberdade de escolha dos eleitores e logo a uma subrepresentação. Há um conjunto de propostas que foram apresentadas que abordam estes dois temas. O PSD, quanto à primeira, no artigo 277b, prevê a criação de um Conselho de Coesão Territorial e Geracional, com representação paritária, e que se pode pronunciar a título consultivo sobre propostas legislativas, que visa, no fundo, não se trata verdadeiramente nem de um bicameralismo, nem de dar um papel de intervenção no próprio processo legislativo, mas sim de forçar o sistema político a pelo menos fundamentar, pronunciar-se sobre um conjunto de questões quando essas propostas legislativas tiverem um impacto na coesão territorial ou na coesão intergeracional. Trata-se, portanto, de procurar corrigir esses enviesamentos que existem hoje no nosso sistema político, quer em termos territoriais, quer em termos geracionais, e trazendo dando mais saliência no debate público a estes temas. No sentido de corrigir a subrepresentação eleitoral, temos propostas, por um lado, do Chega, do LIVRE e do PAN, que prevêem, no fundo, um círculo nacional de compensação, visa, parece-me, corrigir esse tipo de problema, e a proposta do PSD que obriga a assegurar uma representação equilibrada de todo o território. Esta proposta, no fundo, deixa maior margem de conformação ao legislador, podendo escolher diferentes formas de assegurar essa representação equilibrada do território. O terceiro tema que me foi solicitado intervir diz respeito à Constituição Financeira e princípios orçamentais e fiscais. Vou só, por manifesta falta de tempo, tocar na matéria orçamental e nos artigos 105 e 106, que são objeto de propostas por parte do PSD e da IEL, da Iniciativa Liberal. Há um conjunto de propostas apresentadas pelo PSD que me parecem mais consensuais, que visam reforçar a transparência e a qualidade do debate orçamental e que, do meu ponto de vista, podem contribuir para isso. Trata-se de aumentar a informação a disponibilizar no quadro do debate orçamental e da preparação e da apresentação e discussão do orçamento, bem como prever a intervenção de uma entidade independente que possa precisamente trazer ao debate público e parlamentar essa informação e ajudar a contextualizar e a credibilizar essa informação. Penso que este é uma matéria de muita importância, que é por vezes desvalorizada, mas parece extraordinariamente importante. Não parece ser um tema ideológico, parece-me ser um tema de transparência e qualidade do debate orçamental, e aliás, prova disso é que talvez a académica que mais tem falado sobre este tema é de uma área política de sensibilidade diferente da minha, que é a professora Susana Peralta. O segundo tema, que é objeto de propostas, é claramente mais controverso. Trata-se da imposição de limites constitucionais ao endividamento, no caso do PSD, ou ao déficit ou despesa pública, no caso da Iniciativa Liberal. Eu diria que a proposta do PSD é bastante mais flexível e moderada, se podemos descrevê-la assim, do que a Iniciativa Liberal, porque não prevê um limite na própria Constituição, mas sim que a lei de enquadramento orçamental o preveja e que tenha natureza plurianual. Enquanto, no caso da Iniciativa Liberal, a proposta impõe uma disciplina orçamental muito mais rígida e que limitaria a margem de opções orçamentais do legislador, enquanto no caso do PSD o legislador permaneceria livre de fixar na lei de enquadramento orçamental o limite de endividamento e de alterar esse limite de endividamento
sem isso exigir qualquer alteração da Constituição. No fundo, a proposta do PSD tem, parece-me, como objetivo fundamental aquele de obrigar a uma ponderação mais reforçada e a uma discussão pública regular do limite de endividamento. Qual é a justificação para impor constrangimentos constitucionais, sejam de natureza mais leve, como é o caso da proposta do PSD, ou de natureza mais forte, maior constrangimento e maior disciplina orçamental, como é o caso da proposta da Iniciativa Liberal? É, no fundo, a grande justificação que é avançada é um problema de democracia, de garantia de democracia entre gerações. Se quiserem, trata-se de corrigir o que poderíamos descrever como um déficit democrático. Aqueles que beneficiam das decisões que comportam certos endividamentos não tendem, por sua vez, a corresponder, pelo menos em parte, com aqueles que irão pagar por esse endividamento. E que, sendo aqueles que, no fundo, vão suportar boa parte dos custos, não participam nesse processo de decisão. Há, portanto, aí, se quiserem, um déficit democrático intergeracional, mais um problema de enviesamento do sistema político, que se pretende corrigir dessa forma, como se corrigem outros. A Constituição serve em larga medida para corrigir este tipo de enviesamentos que ocorrem no sistema político. É por isso que é, sobretudo, um instrumento de disciplina sobre o exercício do poder. Poderia existir uma segunda justificação a ser avançada, que é: o país já tem, de facto, alguns limites constitucionais nesta matéria, que resultam dos tratados europeus, que primam sobre as normas nacionais, como, aliás, reconhece o próprio artigo 8º da Constituição. Prever um mecanismo nacional que obriga a discutir a forma como internamente acomodamos e nos preparamos a essas obrigações europeias poderia ser útil. O último tema, e sei que estou praticamente no limite dos meus 10 minutos... Mas... Não, é no limite dos 15, mas pode acabar. Então pronto. Eu não vi exatamente o tema, o período em que comecei, mas se o Sr. Presidente, se quiser, então eu termino de forma muito breve, que é o tema das entidades independentes da administração pública, e penso que a matéria aí, talvez mais controversa, é o papel a atribuir ao Presidente da República na nomeação. As propostas do PSD prevêem também um reforço já agora do papel da Assembleia da República, mas sobretudo o papel a atribuir ao Presidente da República na nomeação de algumas ou todas estas entidades independentes. Há propostas nesta matéria do PSD, do Chega, da IEL, variam quanto ao leque de entidades abrangidas, na atribuição apenas ao Presidente da República do poder de nomeação, da Chega, esta é a proposta do Chega, ou na atribuição ao PR em conjunto com a Assembleia da República, na versão da IEL sobre a proposta da AR, da Assembleia da República, na versão do PSD, após a audição parlamentar e tendo no fundo o Parlamento o direito a votar. Eu penso que faz sentido reforçar o papel do Presidente da República nesta matéria, porque penso que o papel do Presidente da República tende no nosso sistema, sobretudo, a ser o de árbitro, garante do sistema da separação de poderes. E, portanto, encaixa com esta matéria. Acresce que o Presidente da República tem vindo a perder outros poderes na nossa prática constitucional. E acresce também que a grande maioria destas entidades é mais suscetível de interferir com o Poder Executivo, portanto, com o Governo, do que o Presidente da República. Portanto, faz sentido que há um risco maior de captura e tentação de controle por parte do Governo, se tiver um papel importante na sua nomeação, do que por parte do Presidente da República por esta matéria. Penso que, no entanto, não defendo que deva ser só o Presidente da República, ao contrário da proposta do Chega, porque acho que todos os sistemas devem ter sempre uma válvula de controle e de contrapoder. Quanto à opção entre a Iniciativa Liberal e o do PSD, eventualmente deixarei isso para o debate para não me alongar ainda mais. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nada, muito obrigado, Sr. Professor. Vamos passar agora aos partidos políticos aqui representados, aos grupos parlamentares, começando pelo PSD, que pediu esta audição, e dou a palavra ao Sr. Deputado André Coelho Lima. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Professor Miguel Poiás Maduro, cumprimento as e os colegas aqui presentes. Bom, a minha posição aqui em representação do PSD é mais difícil, parece paradoxal, mas não é.
tendo em conta que o professor Miguel Poiás Maduro, não só a sua audição foi requerida pelo PSD, como é publicamente sabido, foi um dos contribuintes para a proposta de revisão constitucional que o PSD apresenta e, portanto, naturalmente que a mim me compete secundar aquilo que acabou de ser dito. E então eu vou um pouco socorrer-me das áreas que me parece que o professor Miguel Poiás Maduro não conseguiu abordar com o tempo que precisaria, eventualmente, aliás, como o próprio alegou, que teria fundamentado melhor um ou outro ponto se tivesse mais tempo e, portanto, dou essa oportunidade para a segunda ronda. Não sem antes fazer aqui um pequeno comentário. É evidente, é natural, nós aqui ao apresentarmos, nós vamos debatendo as diferentes propostas dos diferentes partidos, artigo a artigo, e às vezes cada artigo tem uma grande profundidade de matérias a debater, mas estas audições permitem que nós façamos assim uma visão mais global sobre a proposta de cada um dos partidos. E, de facto, competindo-nos também falar sobre a proposta do PSD, eu atrevo-me a considerar que ela é das propostas mais progressistas daquelas que se apresentam aqui em análise. Sim, e digo isto a olhar particularmente para o Partido Socialista e lembrei-me de o dizer precisamente quando ouvia o professor Poiás Maduro falar sobre a questão do voto aos 16 anos. E, portanto, porque de facto há aqui uma proposta, que não é só o PSD que a apresenta, como aliás foi muito bem dito na intervenção inicial, mas que é uma proposta que vai no sentido do que isto acabará por ir mais tarde ou mais cedo. Vamos demorar mais, vamos demorar menos, acabaremos por ir todos nesse sentido. E quando as propostas, normalmente, diz-se que em política é errado ter razão antes do tempo, mas normalmente quem tem razão antes do tempo chama-se-lhe progressista, porque no fundo vai no sentido daquilo que os tempos acabarão por ir um pouco mais à frente e, portanto, fica aqui o Partido Socialista que gosta de usar esta expressão para se autoqualificar, aqui desafiado nesta matéria. Mas eu circunscreveria a três tópicos daqueles sobre que interveio. Por um lado, a equidade intergeracional e a coesão territorial, misturando-as no mesmo tópico. Porque a equidade intergeracional, como estavam de ver, não se circunscreve, aliás, até é um pequeno pormenor nisso, na questão do voto aos 16 anos. Tem uma amplitude muito maior do que isso. E, portanto, como me parece que as outras propostas na dimensão da equidade intergeracional não puderam ser abordadas, dava agora aqui uma oportunidade para que o pudesse fazer na segunda parte, misturando com a coesão territorial, porque são ambas formas de coesão. No fundo, é sempre reduzir as distâncias que se nos apresentam à sociedade portuguesa em diferentes dimensões, seja na dimensão geracional, seja também na dimensão territorial. É necessário equidade ou coesão em ambas as dimensões, embora, naturalmente, apresentem soluções distintas. Isto por um lado. O segundo tópico seria o tópico também misturando aqui um conjunto de assuntos sobre os quais foi intervindo, que é o tópico das entidades independentes, do acesso transparente e competitivo aos cargos de emprego público e das regras de funcionamento da administração pública. São tudo matérias onde o PSD, aqui devo dizer, e até quase sozinho, porque, sobretudo nesta última, das regras de funcionamento da administração pública, o PSD apresenta muitas propostas de alteração e nas quais está isolado em muitas delas, e a verdade é que isto são matérias que, na minha perspectiva, têm coerência entre si, não só o funcionamento da administração pública, como o acesso ao emprego público e a transparência desse acesso, e também o papel, como disse bem, do Presidente da República na dimensão das entidades independentes, sobretudo numa reflexão, já falei sobre isto várias vezes aqui nas nossas muitas reuniões, muitas horas de reunião, na dimensão semipresidencial, em que se apresenta a nossa separação de poderes, em que no fundo temos a dimensão executiva da separação de poderes, o tripé tem uma das áreas, a área executiva, com dois protagonistas, o Governo e o Presidente da República, e o equilíbrio institucional entre esses dois protagonistas pode e deve ser feito do ponto de vista constitucional. E por último, estou a terminar mesmo, Sr. Presidente, porque já estou nos meus 5 minutos, a questão da chamada Constituição Financeira ou dos princípios orçamentais fiscais, também já o referiu agora até na parte final,
mas em todo o caso seria uma das partes a poder reforçar, se assim o entender. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora passo ao Partido Socialista, ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, saúdo à distância o professor Miguel Poiás Maduro, e indo diretamente aos tópicos, alguns dos quais que ele próprio já colocou, e pegando noutros, em 2 ou 3 adicionais, enfim, eu ia evitar aqui, o Sr. Deputado André Coelho Lima falava do tripé, eu vou evitar aqui a triangulação para estar a responder ao Sr. Deputado Coelho Lima, ao mesmo tempo que estou a responder por via indireta. Obviamente é um dos pontos em que divergimos, aliás, talvez divergimos solitariamente, que é este dos votos aos 16 anos, porque nos parece que, apesar de tudo, primeiro, há uma tendência limitada no direito comparado, que ainda não é reveladora de algo que para outros grupos parlamentares é evidente, que é o de que chegaremos lá, porque nos parece que ainda assim há, no critério da maioridade, como o critério que deve também corresponder ao da capacidade eleitoral, ainda razões que são justificação razoável, para usar as palavras do Supremo da Nova Zelândia, no que diz respeito a uma fronteira etária que representa o fim do percurso educativo, que representa também o início da emancipação profissional, a gradual autonomização, que ainda nos parece estarem mais presentes nos 18 anos do que nos 16. Naturalmente, como já tive a oportunidade aqui de dar nota, é obviamente a fixação de um critério artificial, porque o legislador não pode deixar de ter um critério artificial, e seguramente hoje também encontraremos pessoas com mais de 18 anos cuja capacidade eleitoral é discutível, e continuaremos a encontrar pessoas com menos de 16, em que também vamos ter este debate se viermos a baixar o limite de idade para os 16, porque encontraremos seguramente exemplos de quem aos 15 ou aos 14 terão plena capacidade e consciência e informação para poderem exercer o seu direito de voto. E a dimensão formativa, parece-nos todas elas, é a mais importante. Queremos eleitores esclarecidos e parece-nos que aguardar pela conclusão daquilo que é o percurso formativo obrigatório de todos é um bom argumento e, normalmente, as exceções à maioridade é aquilo que encontramos quando referimos a responsabilidade criminal, mesmo aí com um regime distinto até aos 21 anos, o exercício de direitos pessoalíssimos como a liberdade religiosa, apesar de tudo, continuam a ser a exceção e não a regra. Mas aqui diria que há pouca discussão jurídica, ela é muito mais política e, portanto, convergimos em divergir e, portanto, assim nos mantemos com mais um interlocutor agora à distância que também, enfim, está do lado dos que de nós diverge. Mais interessante, no ponto que frisou a este respeito, logo o segundo, em relação ao qual gostava de colocar uma questão concreta, tem a ver com esta ideia da dimensão da representatividade também do território. E ele é um problema que nos suscita alguma reserva e dúvida da dimensão de outro vetor que tem sido assumido como o principal elemento da construção dos sistemas eleitorais, que é a proporcionalidade. E uma solução que parece estar subjacente à proposta do PSD, que respeita a representação também do território, corre o risco de distorcer a proporcionalidade se reconhecermos que o território também carece de representação para não perder o impacto e o peso que tem na representação. Sucede é que a representação é de cidadãos. A representação é de cidadãos eleitores que, malogradamente, infelizmente, fruto da evolução demográfica, hoje se encontram concentrados numa determinada parcela do território, ao invés de estarem dispersos pelo território como anteriormente. E se olharmos para a realidade, por exemplo, da construção do sistema eleitoral nos Estados Unidos, que é verdade, não é proporcional, mas assistimos bem à distorção que é provocada quando os elementos maioritários, ou que pelo menos que distorcem a proporcionalidade, têm um grande peso e um grande impacto na formação das maiorias. E verificamos que grandes parcelas do território, porque se assegura a representação em primeira linha aos territórios, adquirem um peso na representação desproporcional àquilo que são o número de cidadãos que estão a ser representados. Isto também é perigoso da perspectiva de um cidadão ou uma cidadã, um voto. E é esta a preocupação que temos. Mesmo em Espanha, o debate que hoje decorre na antecâmara da eleição para as Cortes assenta num possível empate técnico entre o PP e o PSOE, mas que em grande medida é potenciado pela forma como, em Espanha, há uma representação do território que aumenta o número de deputados que cairia a cada província se a distribuição fosse feita de forma estritamente proporcional, que gera incerteza num resultado em que, se tivéssemos um modelo como o nosso, muito provavelmente não havia possibilidade de se chegar a um empate técnico como aquele que os dados quanto à composição do Congresso dos Deputados têm vindo a revelar. E, portanto, aquilo que ganhamos de um lado pode ter riscos e pode comportar uma distorção ao princípio democrático por outro, e, portanto, deixava esta observação, esta pergunta, percebendo a boa intenção de valorizar a representação do território, ela acaba por massacrar ou sacrificar, massacrar é excessivo, sacrificar parcialmente a proporcionalidade. Depois, ainda uma questão que eu gostava de colocar, depois queria colocar uma nova, mas é quase como sinto-me obrigado a comentar, enfim, as razões pelas quais, já no passado, este grupo parlamentar e o Partido Socialista entendeu que não se deveria constitucionalizar
limites ao déficit e à dívida, é porque, de certa maneira, em determinados momentos históricos, isto pode significar uma constitucionalização de opções de gestão económica que têm que ser mais flexíveis e têm que potencialmente ser contracíclicas. É um debate de natureza de políticas económicas que verdadeiramente não devia ser um debate de natureza constitucional e parece-nos que assim deve permanecer. É algo que legitimamente cada governo que se sucede deve poder legitimamente decidir num sentido ou no outro e preferíamos deixá-la de fora da Constituição. A questão que eu gostava de colocar é mais não é uma provocação, mas é mais um desafio genérico para um comentário, prende-se com a matéria do amparo, que é uma questão que é colocada em vários projetos apresentados e aqui até convocava a sua experiência, não académica diretamente, mas até de antigo advogado-geral, porque na discussão sobre como podemos melhorar o acesso ao Tribunal Constitucional, que todos reconhecemos como carecendo de melhoria, não que sejam necessariamente opções entre si mutuamente excludentes, normalmente o amparo é colocado lado a lado ao modelo de questões prejudiciais, à semelhança daquilo que encontramos para o acesso ao Tribunal de Justiça. Pedia só um comentário sobre se essa via, que não é explorada por ninguém neste contexto, não seria até interessante da perspectiva das opções que se podiam pôr em cima da mesa, mas, acima de tudo, uma outra, que é, não nos parece a nós viável introduzir um recurso de amparo sem olhar detalhadamente e com alguma coragem para a fiscalização concreta, reduzindo a possibilidade de recurso à fiscalização concreta. Juntar o recurso de amparo ao modelo que temos seguramente gerará entupimento do Tribunal e acabará por ser um pior resultado no final. E, portanto, disponíveis que pudéssemos estar para ponderar estas matérias, elas têm que ser vistas globalmente e não apenas com um aditamento. E deixava depois a pergunta, a aditar algo, uma questão prejudicial, um mecanismo de questões prejudiciais não seria tão ou mais interessante que um recurso de amparo? E agradecia imenso a disponibilidade e as questões que já foram abordadas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra pelo Partido Chega, o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa. Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os colegas. Quero começar por agradecer ao Dr. Poiares Maduro pela sua presença, apesar de ser à distância nesta comissão, e agradeço também desde já as respostas às perguntas que lhe vou colocar. O Sr. Professor foi indicado pelo Grupo Parlamentar do PSD, que o referiu para um conjunto bastante alargado de temas. Da parte do Chega, gostaria de saber o seu parecer sobre as entidades administrativas independentes com funções de regulação da atividade económica dos setores privado, público e cooperativo. Mais especificamente, quem considera que deve nomear e exonerar os respectivos presidentes, tendo em conta a necessidade evidente de assegurar a independência destas entidades. Outra questão que gostaria de colocar diz respeito ao direito de sufrágio. Não sobre as diversas propostas que já foram colocadas para reduzir a idade para se poder votar até aos 16 anos, pois o Chega sobre esse ponto considera que, ou melhor, não apresentamos sequer nenhuma proposta, pois consideramos que é uma possibilidade que achamos que talvez não faça sentido neste momento e tem algumas reservas quanto a ser aprovado mesmo esse ponto. Mas, por outro lado, e percebendo que o que está na gênese dessas propostas é a possibilidade do maior envolvimento dos jovens com as questões políticas e também para contribuir de alguma forma para o combate à abstenção, que bem sabemos que se tornou um flagelo cada vez maior no nosso país, o Chega propôs, embora remetendo para a posterior regulamentação, a possibilidade do voto se tornar obrigatório. Gostaria assim de saber sobre esta matéria se há alguma opinião possa partilhar com esta Comissão. Por fim, gostaria de lhe perguntar especificamente sobre a proposta do PSD de retirar o artigo relativo ao Conselho Económico e Social da parte económica e remetê-lo para o final do texto constitucional, passando a integrar a coesão territorial, se, relativo a esta matéria, se concorda com esta alteração sistemática e se concorda com a inclusão das questões relativas à coesão territorial no Conselho Económico e Social ou considera que, de alguma forma, estas já se encontram lá contempladas. Eram estas as questões que queria colocar. Mais uma vez, muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado também, Sr. Deputado, e passo à Iniciativa Liberal, ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas as senhoras e senhores deputados. Muito boa tarde, ou talvez boa noite para o professor Poiares Maduro, a julgar pelas cortinas corridas é capaz de já não ter luz do sol, e dizer-lhe que estou solidário com aquilo que aparentemente lhe saiu enquanto fava, porque o PSD pede-lhe para contribuir ao longo de 10 minutos, uma intervenção inicial sobre 4 temas, que cada um deles não tenho dúvida que poderia dar uma preleção bem mais longa sozinho.
E vou fazer como o Sr. Professor também fez, e inverter aqui um bocadinho a ordem das matérias que lhe coube comentar, começando pelo voto aos 16 anos, em que não podia estar mais de acordo com as considerações que teceu sobre esse aspecto e a evidência que hoje existe e que é muitíssimo vasta relativamente à capacidade cognitiva e à autonomia de decisão e de vontade de jovens nessa idade. E se lhes estamos a exigir cada vez mais participação e responsabilidades sociais, estes direitos políticos está na altura, de facto, de os consagrar também. E, portanto, um dos meus desportos favoritos é encontrar inconsistências no Partido Socialista, e aqui encontramos mais uma, com o ex, aliás, daquele texto introdutório do Asterix, que dizia: toda a Gália está ocupada. Toda? Não. Há uma aldeia de irredutíveis gauleses, etc, etc. O PS é sempre progressista. Sempre? Não. Quando há algum indício de que talvez possam perder alguns votos nesta demografia mais jovem, deixa o progressismo para outras alturas. E também outra prática deste desporto de encontrar incongruências remete-me para os princípios orçamentais e fiscais que estivemos também a discutir nos artigos 105 e 106, onde a Iniciativa Liberal tem uma proposta que o Sr. Professor qualifica de mais rígida, mais forte, e durante a discussão da primeira leitura eu próprio tive a ocasião de dizer que reconheço que talvez fosse uma proposta que não tivéssemos feito, não voltássemos a fazer da mesma forma nesta altura, exatamente pelos motivos que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves aqui repetiu, já na altura o tinha feito e agora aqui repetiu, que é de que este tipo de consagração constitucional de limites orçamentais, embora possam ser uma forma de assegurar a solidariedade entre gerações, os tais que vão pagar aquilo que agora podem alguns beneficiar, embora o possa fazer, é também uma forma de restringir as opções políticas de quem possa vir a merecer a confiança da maioria dos portugueses. E, portanto, por isso, é algo que nós não teríamos formulado da mesma forma se fizéssemos o projeto de revisão constitucional hoje. Nós temos essa flexibilidade mental, mas em muitas outras matérias, por exemplo, em matérias vastas do título 3º da parte 2ª da Constituição relativamente à organização económica, a extensão e o detalhe do que a Constituição prevê relativamente ao que são políticas industriais, políticas agrícolas, políticas comerciais, todo o género de disposições económicas, aí o PS já não acha que condicionem nada as decisões dos governos que se possa vir a seguir e que resultem da vontade popular, aí já não há problema nenhum a ser detalhado. Mas no orçamento há. Nós, ao menos, tentamos ser coerentes e, da mesma forma que propusemos revogações várias em artigos do título 3º, da parte 2ª, também gostaríamos que a Constituição e o orçamento não tivessem limites tão rígidos. Posto isto, deixava-lhe duas questões, uma sobre as entidades reguladoras ou as entidades administrativas independentes. Nós propusemos um novo artigo 81A que reforça a natureza, para já dá dignidade constitucional às entidades reguladoras, que para nós são uma peça central de um funcionamento de uma economia de mercado. E depois, para além do envolvimento do Presidente da República, que também foi mencionado e não vou repisar, prevemos que haja um procedimento uniforme de designação, nomeadamente recorrendo a processos concursais. Gostava de saber a sua opinião, se isso não era uma forma de garantir maior independência e também maior qualidade técnica àqueles que acabam por desempenhar a função de regulação tão importante para o bom funcionamento da economia. E também, relativamente ao tema da administração pública, dizer-lhe no artigo 267 que também gostávamos de consagrar constitucionalmente um sistema de progressão e de promoção da carreira que fosse baseado obrigatoriamente em avaliações de mérito, retirando as considerações políticas tanto quanto possível. Desta matéria gostava de ter a sua opinião sobre isso. Obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, pelo Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Catarina Martins. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todas. Agradeço ao Dr. Miguel Poiares Maduro estar aqui connosco nesta reunião. Eu não me vou debruçar sobre todos os temas, são muitos e acho que é impossível o tema. Queria deixar duas notas sobre dois. Uma, espero que me perdoe, é uma nota para a intervenção do Partido Socialista, outra uma pergunta direta ao Dr. Miguel Poiares Maduro. A nota primeira era sobre os votos aos 16 anos. Cuidado com o argumento da escolaridade, porque o argumento da escolaridade, na verdade, vai mudando. A escolaridade obrigatória aumentou e o voto já só era a 18 anos quando a escolaridade acabava antes.
E eu diria que num mundo que tem crescentes exigências, a escolaridade pode continuar a aumentar. Não vejo nenhum problema em alguém que ainda está na sua escolaridade ter direito a voto. Não se pode ligar uma coisa à outra, porque, enfim, não estão diretamente ligadas e mal era se completar a escolaridade fosse critério para se ter direito a voto. Não pode ser, não deve ser e, portanto, acho, enfim, e, dito isto, subscrevo a análise que fez, como sabe, é também a proposta do Bloco de Esquerda. Eu disse que era só uma pergunta, mas afinal há uma segunda nota que queria deixar, que é sobre as questões orçamentais e sobre se devemos ou não constitucionalizar limites de dívida, ou seja, transpondo para a nossa Constituição o que tratados europeus que Portugal subscreve já têm. Eu tenho divergência com os tratados, é conhecida a posição do Bloco de Esquerda, julgo que não permite as políticas contracíclicas que são fundamentais para o desenvolvimento. Ainda bem que um país se endivida para ter a educação necessária a uma economia qualificada, que irá com certeza produzir muito mais do que um país que não investe na sua educação, porque em determinado momento não o pode fazer. Se falar da educação, da saúde, enfim, pode-se falar de tudo. Mas dizer também que eu acho complicado que se defenda sequer essa política hoje. Na verdade, já por 2 vezes a União Europeia se viu na contingência ter que suspender esses limites. Porquê? Porque crises o obrigaram. Imagino que eu até acho que um dia a política europeia até pode mesmo mudar. Nós não temos revisão constitucional quase durante 20 anos e, portanto, constitucionalizarmos aquilo que são decisões conjunturais europeias parece-me um absoluto erro. Não só um erro porque eu tenho uma divergência política com essa forma de encarar a política económica e orçamental, mas também dada a própria experiência que temos do que é a política europeia e a própria suspensão. E, portanto, do meu ponto de vista, isso não tem sentido. Mas queria fazer-lhe uma pergunta sobre a independência das entidades, as entidades independentes ou as entidades reguladoras. Isto porque se tem colocado a questão muito na independência face ao poder político. Na verdade, os maiores problemas de independência que se tem colocado é face ao poder económico. As entidades reguladoras regulam setores em que o Estado não tem presença, em que, na verdade, ou muitas vezes, não todos, claro, eu até me estava a lembrar de um setor em que o Estado tem presença, já falarei até dele, mas estamos a falar de setores em que os privados são fortes. Em Portugal, tipicamente em situações de monopólio ou oligopólio, comunicações, energia, etc., e a grande dificuldade que tem existido é garantir que temos pessoas que conhecem suficientemente o setor e que têm independência desse poder económico. Porque, naturalmente, não é preciso ter nenhuma teoria da conspiração para se compreender que as pessoas mais formadas e que mais sabem trabalharam para as empresas, trabalham ou trabalharam para as empresas que têm posições dominantes nesses mercados. E, portanto, confesso que toda esta discussão sobre a independência face ao poder político me parece estranha num país que tem muito mais dificuldade em garantir a independência das entidades reguladoras face ao poder económico. Eu dou um exemplo que é recente, mas que eu acho que coloca este problema. A ERSAR é uma entidade reguladora que até regula um setor em que há muita presença pública, a água, felizmente. Mas, por exemplo, quando a presidência da ERSAR mudou os pareceres da ERSAR para a Autoridade da Concorrência, por exemplo, sobre a compra dos grupos de água que têm concessões dos municípios uns pelos outros. Primeiro havia um entendimento que os municípios deviam ser consultados, agora já não existe. E Vera Eiró, presidente da ERSAR, na verdade representava como advogada uma das grandes empresas da água no país, que era a Enáqua, que esteve a fazer estes negócios da água. Pode ser tudo normal. Mas eu pergunto-me como é que nós defendemos a transparência e a boa decisão das entidades independentes se não garantimos a sua independência do poder económico. E eu acho que casos como este, mas que se multiplicam nos mais variados setores, mostram qual é o verdadeiro problema que há em Portugal com as entidades reguladoras e eu acho que é mesmo a independência face ao poder económico. Não sei se tem alguma visão sobre isto que nos possa ajudar aqui neste debate. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou passar agora a palavra ao Sr. Professor Dr. Miguel Poiares Maduro para fazer os comentários que entender sobre estas questões e para responder àquelas que achar que deve responder. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar responder e, na medida do possível, até vou tentar juntar algumas das perguntas, mas não sei. Penso que aquela que foi mais comum e que apareceu várias vezes foi a questão do voto aos 16 anos. E, portanto, começo por responder a essa, começando pelo deputado André
Coelho de Lima, mas também depois tocando no que disse o deputado Pedro Delgado Alves e o que disseram os deputados Coutinho Figueiredo e Catarina Martins. Eu estou convencido, e isto também já é em parte resposta ao deputado Pedro Delgado Alves, que este é uma tendência que ainda não é seguramente a regra dominante em todos os Estados, mas é uma tendência clara, que vai no sentido do alargamento aos 16 anos. E penso que seguramente, como dizia o deputado André Coelho de Lima, iremos lá chegar. Já agora permitam-me dizer isso, o primeiro líder político, este é um truque, se quiserem, fácil, o primeiro líder político a defender o voto aos 16 anos foi Nelson Mandela, que ainda por cima penso que é o aniversário dele hoje. Portanto, permitam-me este truque quase de retórica de invocar uma figura como Nelson Mandela em apoio desta tese. Mas, sobretudo, eu queria aqui responder ao Dr. Pedro Delgado Alves nesta matéria, que respeito, aliás, como constitucionalista e colega jurista, mas realmente estamos em discordância clara, e queria aqui concordar com algo que disse a deputada Catarina Martins. Eu penso que é muito perigoso usar como argumento a ideia das pessoas terem ou não capacidade de estar adequadamente informadas e terem a formação educativa necessária para poderem exercer o direito de voto. Isso é, no fundo, um regresso aos princípios censitários no acesso ao voto. E é por isso mesmo que eu entendo que não existe justificação para limitar aos 18 anos. Penso que a única justificação seria se nós tivéssemos evidência científica que a capacidade cognitiva, a capacidade de formar uma vontade autónoma, racional, apenas surgia ou era clara a partir dos 18 anos. Ora, hoje a ciência diz-nos que não é assim, que é a partir dos 16 anos. E, portanto, a partir desse ponto de vista, não vejo, sinceramente, como é que se possa defender uma posição contrária e penso claramente que iremos chegar mais tarde ou mais cedo em todos os regimes políticos, pelo menos nas democracias, ao voto aos 16 anos. Sobre a questão que o deputado André Coelho Lima suscitou da equidade intergeracional e no contexto das propostas do PSD para que eu também colaborei, queria dizer que há realmente uma preocupação que me parece transversal a muitas dessas propostas. Está na questão do voto aos 16 anos, mas está também na introdução e na valorização de temas como a sustentabilidade ambiental, mas igualmente a sustentabilidade económica e financeira, e está ao nível institucional em propostas como a do Conselho de Coesão Geracional e Territorial. Sobre a questão da administração pública, eu irei abordar esse tema também quando responder ao deputado Coutinho de Figueiredo, ou posso fazê-lo já. Na realidade, penso que quer o PSD, quer a Iniciativa Liberal fazem propostas que têm um ponto em comum, que é inserir na Constituição obrigações claras de que quer o funcionamento da administração pública, quer o acesso ao emprego público ou à função pública, se quiserem usar a expressão que está hoje na Constituição, têm de estar subordinadas a princípios de isenção, transparência e não discriminação. E parece-me que isto devia ser claro e que a Constituição deveria ter isto claramente. Portanto, parece-me que são propostas positivas que vão nesse sentido e propostas, do meu ponto de vista, fundamentais para repor até a confiança dos cidadãos no Estado e na administração pública. Eu penso que existe uma lógica de desconfiança mútua que é muito negativa para vários aspectos de funcionamento e organização do país. Quanto à questão das entidades independentes, houve perguntas do deputado do Chega, do deputado Paulo Sousa, do deputado Coutinho de Figueiredo e penso da deputada Catarina Martins do Bloco de Esquerda. E essas perguntas basicamente eram se devia ou não ser um processo concursal, como prevê a Iniciativa Liberal. Eu penso que idealmente um processo concursal era positivo. Eu temo é que a tradição portuguesa seja negativa e dificulte o sucesso de um processo concursal nesta matéria.
quer pelo risco do próprio processo concursal ser contaminado, por exemplo, por formas de interferência política ou outras, quer por não existir ao nível das elites portuguesas que potencialmente poderiam ter as qualificações adequadas para esses cargos de regulação, experiência e tradição de se submeterem a concursos desse tipo. E, portanto, não sei se a pool de concorrentes, por exemplo, seria suficientemente positiva. É a minha única dúvida. Não tenho, é uma prática muito comum em muitos países anglo-saxónicos. Idealmente é uma prática que eu favoreço e concordaria com ela, mas nem sempre certas coisas que funcionam bem em certos países depois se transferem bem para outros países, e tenho dúvida se seria o caso nesta circunstância. Talvez valesse a pena, por exemplo, fazer algum projeto piloto nessa matéria. O deputado Paulo Sousa perguntou-me sobre o papel do Presidente da República. Sim, eu penso que o Presidente da República deve ter aqui um reforço do seu papel. De novo, porque entendo que os riscos na relação entre governo e entidades independentes, incluindo entidades reguladoras, são maiores do que com a participação do Presidente da República no processo de nomeação. Dito isto, não acho que o Presidente da República deve ter um papel exclusivo nesta matéria e em particular, penso, se não me engano, que é uma das propostas do Chega, que é até as entidades reguladoras, os reguladores económicos, que sejam nomeados pelo Presidente da República e apenas pelo Presidente da República. Eu penso que aí provavelmente abriríamos o risco nessa matéria desse tema até ser uma forma do Presidente da República poder ter quase que uma política alternativa através dessa estratégia de nomeações relativamente ao Governo na área económica. Portanto, sim, sou favorável a que o Presidente da República tenha um reforço dos seus papéis, talvez não tanto como aquilo que está nas propostas do Chega. A deputada Catarina Martins falou da questão que a independência não é apenas face ao sistema político, mas é também face aos privados. Eu estou totalmente de acordo. Acho que devíamos ter regras muito mais estritas em matérias de conflito de interesses nessa matéria. Não as temos, mas devíamos ter, portanto concordo consigo. Acho que a independência tem de ser assegurada em relação a anos. Já agora, de lembrar que a proposta do PSD estabelece 4 critérios de independência, que são os critérios de independência que são normalmente usados nesta matéria e que se aplicam quer ao sistema, quer ao poder económico privado, quer ao poder político, que é a independência institucional, pessoal, financeira e organizacional. E, portanto, acho que pelo menos houver um consenso na adoção e na imposição desses critérios, isso já é uma orientação suficiente ao regulador e uma possibilidade de fiscalização pelos tribunais, que a legislação depois tem os mecanismos adequados de garantia dessa independência, quer face ao processo político, quer face ao poder económico. Acho que tem razão nessa matéria. Não queria deixar de responder, e se calhar já estou a atingir os meus 10 minutos novamente, sem ter respondido a tudo, mas não... Tem mais 5 minutos para acabar, está tudo. Está bem, então estou mais à vontade do que julgava. Estava a acelerar na resposta para não... relativamente ao deputado Pedro Delgado Alves, começo pela questão do recurso de amparo. Não foi um dos temas que me foi suscitado, mas é seguramente um dos temas que mais ocupa e que mais discussão gera entre os constitucionalistas portugueses. Como ele bem sabe, se calhar até melhor que eu, existe uma enorme divisão entre os constitucionalistas portugueses, já que eles consideram que é uma falha enorme da nossa Constituição não ter previsto um recurso de amparo. Há outros que consideram que a introdução de um recurso de amparo causaria o caos na nossa jurisdição constitucional e em particular, levaria para um entupimento. Devo dizer que, por exemplo, a proposta do PSD é uma tentativa de compromisso entre essas duas posições, cria um mecanismo de filtro, quase uma espécie de certiora, embora não bem, para tentar evitar esse problema, mas estou de acordo com ele em que provavelmente esta questão devia ser vista globalmente e tem de ser vista no contexto da fiscalização concreta, mais em geral. Portanto, mas se houver oportunidade para a Comissão fazer esse repensar da fiscalização em concreto, partindo das diferentes propostas, ou das propostas existentes, o meu conselho, se me permitem, à Comissão, era que fosse feito, porque acho que há bastante a melhorar. A possibilidade do reenvio prejudicial, portanto, um mecanismo semelhante ao que existe para o direito da União Europeia, no direito constitucional, que é um bocadinho o sistema alemão, parece-me interessante, acho que seria de ponderar, embora o reenvio prejudicial não garanta, cria um certo filtro, porque o Tribunal
inferior tem decidido reenviar para o Tribunal Constitucional, mas não é um filtro total e, portanto, não evitaria necessariamente os riscos de entupimento. Mas parece-me que é uma das hipóteses que deveria ser considerada. Portanto, aqui estou de acordo com o ponto fundamental do deputado Pedro Delgado Alves, que é temos de ver isto no conjunto de uma reforma da fiscalização concreta. Acho que, se for possível à Comissão fazê-la, o deve fazer, e aí pode atender a um regime de amparo, e sim, com algum mecanismo de certiorari ou não, com um mecanismo de reenvio prejudicial. Há várias hipóteses que podem ser ponderadas nesta matéria. Sobre a questão da coesão territorial, por um lado, já agora, do voto obrigatório do deputado Paulo Sousa. Não queria deixar de responder a essa questão, porque foi uma pergunta direta que me foi colocada. Por um lado, eu tenho uma certa simpatia relativamente à ideia do voto obrigatório, porque acho que uma Constituição não deve ser apenas direitos, deve também incluir deveres cívicos dos cidadãos. Acho que uma comunidade política implica direitos, a atribuição de direitos aos cidadãos, mas também o reconhecimento por parte dos cidadãos que têm deveres cívicos perante o Estado, e o voto talvez seja um desses. E há até argumentos derivados da escolha racional e teorias dos jogos que dizem que, sendo o voto individual um ato quase irracional, a imposição da sua obrigatoriedade seria, no fundo, a forma de corrigir um problema da ação coletiva. Portanto, há argumentos até dessa natureza. Por outro lado, também reconheço a quem diz que se deve valorizar no próprio voto a intenção de voto, e, portanto, que quem faz o esforço de ir votar também deve ver reconhecida, no fundo, essa sua maior vontade de participação e o maior exercício desse dever cívico. E, portanto, também reconheço esse lado. Atendendo a estes dois temas, diria o seguinte: acho que nós não temos uma tradição forte de voto obrigatório, portanto, não me opondo, em termos de princípio, à ideia de voto obrigatório, penso que não está suficientemente maturo na nossa sociedade para evoluirmos nessa direção. A última questão, só da questão da proporcionalidade, suscitada pelo deputado Pedro Delgado Alves, em relação à coesão territorial, eu diria que todos os sistemas políticos ponderam vários elementos. O PSD, por exemplo, ao nível do sistema eleitoral, mantém que o princípio deve ser proporcional, pois abre margem para alguma adequação, atendendo à necessidade de representação equilibrada do todo o território, mas sempre tendo como princípio base a proporcionalidade. Sendo o sistema, sobretudo no sistema proporcional, e criando isso, um enviesamento contra a representação dos territórios de baixa densidade, por isso é que faz sentido, então, introduzir outros órgãos, como, por exemplo, um conselho da coesão territorial, com representação paritária, que, não tendo uma participação direta no processo legislativo, e, portanto, não colocando em causa a proporcionalidade no processo legislativo e parlamentar, serviria de alguma forma de correção e no próprio discussão política e no debate público desse enviesamento estrutural do nosso sistema. Acho que é possível fazer isso. Em França, por exemplo, o Senado tem uma base local e praticamente, no fundo, paritária, que são os presidentes dos municípios, e, portanto, há outros estados em que assim acontece, e há mecanismos de correção que visam precisamente assegurar isso, sem colocar em causa a natureza proporcional do próprio regime e do funcionamento da nossa democracia. Muito obrigado, Sr. Professor, e desejo muito obrigado por ter participado. Eu é que agradeço. E agora vamos passar nós aqui, despeço-me de si, portanto, pelo Japão não sei que horas são, mas é de noite, é boa noite, não é? É tarde, mas ainda não é muito tarde, é depois de jantar. Muito obrigado. E aqui, obrigado. Para a reunião, portanto, às 15h30 temos a segunda audição, está bem? Às 15, esqueci-me, às 15. Até às 18 horas podem deixar as coisas onde estão. É das 18, vão ter que mudar todos para um dos lados, quase.